Bom dia, bom dia, bom dia. O pastor nem se importa mais, porque eu realmente adotei a saudação dele. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos e saudar os irmãos na graça e na misericórdia de Deus. Porque só Ele é que nos sustenta, Ele que nos criou, foi Ele que nos deu toda a nossa vida e pautou cada uma como devia ser. Que Ele seja louvado eternamente. Vamos dar início ao nosso escola bíblica dominical de hoje e vamos começar orando, pedindo a Deus que nos dê entendimento da sua palavra e que vidas sejam edificadas com o poder da sua palavra, com seu Espírito atuando na vida de cada um, para que entendamos as misericórdias deles e a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida na tua santa presença, Senhor. Toma a direção de tudo, ó Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Não podemos andar, nem respirar, nem ouvir, nem falar. Dependemos totalmente de ti, tanto na nossa vida material quanto na vida espiritual. E na vida espiritual te peço, ó Pai, que a tua palavra edifique cada um, Senhor. Cada pessoa que a ouvi-la seja edificada, que a tua igreja cresça no conhecimento da tua palavra. E que nós, Senhor, sejamos unidos a ti pelo Santo Espírito, para que possamos colocar em prática todo o ensinamento da tua palavra, toda a tua vontade. Toma a direção do teu servo, Senhor, e abençoa que teu Espírito Santo fale à tua igreja através desse teu servo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Este mês de junho, nós vamos fazer uma série de estudos no Evangelho de João, do capítulo 17, do versículo 1 a 26, abordando a oração sacerdotal de Jesus. É uma das orações mais incríveis, e posso até dizer que em toda a palavra de Deus, nenhuma oração se compara a ela. Não é? Hoje nós vamos começar estudando os 6 primeiros versículos, isto é, se o tempo der, pois o assunto é extenso e nós vamos caminhar por todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Não é? A oração de Jesus aborda todas as Escrituras. É oração profunda, oração sacerdotal, da qual todo servo de Deus deve conhecer. Há verdades ali absolutas que precisamos conhecer, que precisamos praticar, que precisamos colocar em nosso coração. O título do estudo de hoje é O Deus que Ora. Quero aqui repetir. O Deus que ora. A oração é uma conversa entre a criatura e o seu Criador. É um monólogo em que a criatura se dirige ao seu Criador em todas as situações da vida, seja nas horas de alegria, de dor, de angústia, de depressão, de pavor, de socorro, de luta, de trabalho, de lazer. Ou seja, não tem situação na vida em que a criatura esteja impedida de orar ou conversar com o seu Criador. Então a oração é uma conversa com Deus. É um monólogo do Criador, ou da criatura ao Criador, que é respondida pelo Criador através das Escrituras Sagradas. Então, a conversa. O homem foi criado para manter o relacionamento com o seu Criador. A prova disso está lá em Gênesis, quando Deus descia toda tardinha para conversar com Adão, para dialogar com ele, para ter comunhão com ele. Então, a criatura foi criada para ter comunhão com o seu Criador, e essa comunhão, nos dias de hoje, é a oração, é o culto, é o viver no Espírito, juntamente com a palavra. Pelo menos Jesus nos ensinou que devemos orar sem cessar, ou seja, andar o dia todo e todo dia em espírito de oração ou comunhão com o Criador, com o Pai. Então não existe local, não existe situação, não existe condição para você orar. Você está dirigindo o carro, você lembra de algum assunto, de algum irmão que está passando alguma privação, de um problema que está em sua vida, e você ora, você se dirige a Deus. Não existe preparação, a preparação é a comunhão íntima entre o Pai, entre o Filho, não é? E entre a criatura e seu Criador. É essa a condição. Em toda a Escritura está registrado que Deus sempre disse que seu povo devia orar a Ele, se dirigir a Ele em pedido de oração pelas mais diversas situações. O culto que deve ser prestado a Deus tem como prerrogativa a oração. Então, qualquer culto
que formos dar início a Deus, a prerrogativa é começar orando ao Pai, buscando a sua presença, não é? Pedindo a Ele que lhe dê força, que lhe dê entendimento, que lhe dê sabedoria. Então a prerrogativa é a oração. A oração deve ser precedida de início, reconhecendo Deus como Pai que habita no céu, que seu nome deve ser santificado, que o seu reino nos alcance, em que a vontade dele seja cumprida tanto na terra como no céu, que nos supra o pão de cada dia, que os nossos pecados sejam perdoados, como perdoados na medida em que, como perdoamos aos nossos devedores, e que nos livre da tentação maligna, pois dele é o reino e a glória. Então a oração deve ter esse escopo do reconhecimento de Deus como Pai, como aquele que cuida de tudo, como aquele que nos livra do mal, como aquele que nos cela com seu Santo Espírito, porque é propriedade sua. Não deve preceder disso. Esta é a base de toda oração, o reconhecimento de que a nossa vida é totalmente dependente de Deus, tanto na vida material como na vida espiritual. Mas eu quero lembrar aqui de algumas orações que alguns santos fizeram, em que a resposta de Deus foi imediata e de proporções inimagináveis. Até para eles que estavam orando foi surpreendente. Surpreendente. E quando a gente lê a palavra de Deus e vê, não é, o resultado daquelas orações, a gente diz: Deus é Deus. Deus é Deus. A primeira oração, a de Josué, quando ele chamado para socorrer a cidade de Gilgal, pois 5 reis dos amorreus estavam atacando a cidade, Deus fala com Josué para não temer, que ele estava com Josué e que nenhum dos amorreus ficariam em pé diante de Josué. Deus entra na guerra e manda chuva de pedras do céu e mata muitos amorreus, muito mais do que o povo de Israel pôde matar com a espada. E então, diante de todo Israel, Josué pede diante de Deus que ele retenha o sol e a lua. E Deus parou o sol um dia inteiro, até que os filhos de Israel vencessem a batalha. Nunca houve nem haverá um dia igual àquele. Então, extraordinário, não é? A terra gira em torno do sol, fazendo os dias, ou gira sobre o seu eixo, fazendo os dias chamados de rotação. E gira em torno do sol, fazendo a translação. Deus para da terra girar sobre o seu eixo, até o ponto em que Josué, o povo de Israel, vence a batalha. Que coisa extraordinária. É uma resposta extraordinária, impensável ao ser humano. A segunda foi a do profeta Elias, que teve o seu ministério no reinado do rei Acais, que levantou o povo de Israel, Acais levantou o povo de Israel para a plena idolatria, trocando Deus por Baal. O profeta fala com o rei que não choveria, e nem teria orvalho, sem que ele falasse que teria, e se passou 3 anos sem chover. Nesse período, Deus sustenta o profeta por meio de corvos e por meio de uma viúva que vivia em Serepta. Durante esse período que ele ficou sendo sustentado pela viúva, ele ressuscita o filho da viúva que falecera. Ele ora a Deus para que retorne a alma do menino para o corpo do menino, e Deus ouve a sua oração, a oração de Elias, e torna a alma ressuscitando o menino. Seria uma oração com uma resposta extraordinária, não é? Deus ouve o profeta e manda que o espírito retorne, que a alma retorne ao corpo daquele menino. É uma coisa espetacular. Mas eu fico mais impressionado ainda, o que eu acho mais incrível, é que quando Deus manda que o profeta retorne a rei Acais, e quando Elias retorna, ele fala com o rei que convoque todo o povo de Israel, como também os 400 profetas de Baal e os profetas de Azera. E então Elias faz uma proposta diante de todo o povo, que os profetas de Baal fariam sacrifício ao Deus deles, e que também eles fariam sacrifício ao seu Deus, ao Deus de Israel, não é? E separam 2 novilhos para esse sacrifício. Só que ele diz o seguinte: aquele Deus que respondesse com fogo e queimasse o sacrifício, esse seria o Deus verdadeiro. A proposta foi aceita pelos profetas de Baal. Então Elias disse para eles que eles eram muito, em maior número, 400, não é? Que eles fizessem primeiro o sacrifício.
E eles concordam. Então eles pegaram um dos novilhos, que foram separados para o sacrifício, e fizeram o altar e colocaram sobre o altar as partes do novilho para serem consumidos pelo fogo. E começaram a clamar a Baal, para que Baal enviasse fogo para consumir o sacrifício, e oraram toda manhã, e nada, e se flagelavam, não é? Se retalhavam. Depois do meio-dia, Elias começou a fazer sarcasmo com eles, dizendo: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, ou saiu para fazer alguma coisa, foi a uma loja, alguma coisa assim, comprar alguma coisa, ou está conversando com alguém. Até que chegou a hora sexta, a hora do sacrifício, e Baal não respondeu nada, nada. Eles já estavam cansados, exaustos de tanto clamar, de tanto gritar, de tanto se retalhar, e Baal em silêncio profundo, profundo. Então Elias, pegando o outro novilho, levantou o altar, colocou as partes do novilho sobre o altar e cavou ao redor do altar um rego. Depois jogou água sobre o altar, encharcando todo o sacrifício por 3 vezes, e encheu o rego cavado no chão com água. Assim que ele termina, ele ora a Deus, não é? Para que Deus mostre a sua glória diante de todo o povo. E Deus o atende. Atende o profeta, mandando fogo do céu, que consome todo o sacrifício, consumindo as pedras, a água, o rego, ficando tudo seco. Que visão extraordinária aquela. Deus manda fogo do céu e consome tudo. E o povo aí se dobra dizendo: Deus é Deus, Deus é Deus. Orações extraordinárias, é inconcebível a nossa mente humana. A terceira foi a oração do rei Ezequias, que orando a Deus apresentou a carta desaforada do rei da Síria, que dizia que Deus de Israel não livraria a cidade de ser invadida. Ele já tinha invadido várias cidades, vários reinos, e disse a Ezequias que aqueles deuses deles não fizeram nada, não pôde impedir o poder avassalador do exército da Síria. Não é? Pois ele já tinha invadido outros reinos, e os deuses dos reinos que eles invadiram não puderam fazer nada para salvar o povo. Quem era o Deus de Israel para que impedisse eles de tomarem a cidade? Podia fazer, se os outros não fizeram, ele também não faria nada, não poderia. Então, de imediato, Deus manda a resposta da oração de Ezequias por meio do profeta, de que Ezequias ficasse em paz, pois o exército do rei da Síria não atiraria uma flecha sequer, uma flecha só sequer. E que ele poria um anzol no nariz do rei, e ele voltaria para a terra dele, sem que ele sequer tocasse em Israel. E então, o exército do rei da Síria, após fazer uma comemoração enorme, uma festa, porque no dia seguinte, eles iam invadir Israel, e foram dormir. E o Senhor mandou um anjo que tirou a vida de 185 mil guerreiros, de valor do exército do rei da Síria. Ao amanhecer, o rei viu aquilo e fugiu, foi embora, nenhuma flecha foi lançada. E quando o rei chega na sua cidade, que Deus tinha falado, e ele entra no templo para orar a seu Deus, os filhos vão e tiram a sua vida. Por que Deus fez isso? Porque Deus simplesmente não colocou pavor no coração daquelas pessoas e fizesse com que eles fugissem, não é? Sem precisar disso. Porque eles brincaram com aquele que é dono da vida. Eles não respeitaram a Deus, como Criador da vida. E Deus disse: olha, a vida é minha, eu dou e eu tiro, eu me compadeço de quem quero. E ali foi um exemplo. Deus tirou 185 mil vidas ali, simplesmente por um poder de um anjo. Só. Assim, se Israel fosse batalhar com esses 185 mil soldados, talvez não conseguisse vencer de hipótese alguma, porque eram homens treinados, eram homens de valores. A palavra de Deus diz que eram homens de valores, e Deus age de uma forma tremenda, com o poder que Ele tem sobre cada espírito e cada alma. Esse é o nosso Deus. É o Deus que eu adoro, é o Deus que você foi chamado para ser dele. Não é?
São orações extraordinárias que mostram o poder, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Deus que se importa com aquele que Ele criou. De todas estas orações, nenhuma chega perto da grande e eterna oração sacerdotal de Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente a oração de Jesus abrange toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E tem verdades aqui nesta oração que são absolutas e que nossa vida é edificada. E que ela tem a capacidade de criar dentro de nós um espigão espiritual que é irremovível. É irremovível. Elias, depois desse fato tão grandioso, ele teve depressão, se escondeu com medo da mulher de Acaz. Mas a oração de Jesus, ela cria uma força espiritual, ela fortalece a nossa alma, o nosso espírito de tal forma que a gente fica praticamente inabalável espiritualmente. Inabalável. E é essa oração que nós vamos estudar. É essa oração que nós vamos estudar. Vamos abrir agora a Bíblia e ler João capítulo 17, verso de 1 a 6. E vamos ver se dá tempo a gente, pelo menos, chegar ao final desses 6 versículos. Oremos. Leiamos. João 17, versículo de 1 a 6. E Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Logo de início aqui, Jesus quebra, não é? Quebra um paradigma, uma coisa que a gente tem na nossa mente com relação à oração. Vamos ver aqui no comentário. E Jesus falou assim, levantando seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. E levantando seus olhos, disse: Nessa oração solene, Jesus desmistifica o conceito e a forma de orar, pois nesta frase não diz se ele está de pé, se está de joelho, ou de mãos dadas com os discípulos, e muito menos de olhos fechados, pois ele olha para o céu e começa a orar. Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa que tem que se preparar para orar a Deus. Tem que entrar num quarto escuro, ou tem que ir para um altar, ou para uma igreja, ou para um determinado local. Para orar, ele simplesmente levanta os olhos para o céu e começa a orar. Esse texto mostra que ele não precisou de nenhum preparativo, pois ele tinha plena comunhão com Deus. O espírito dele estava unido ao Espírito de Deus, pois ele sempre disse e confirmava que ele e o Pai eram uma unidade. Portanto, se dirige a Deus de forma simples e confiante. Simples e confiante. Então, começa logo quebrando um paradigma que a gente tem aqui de que a oração precisa isso, precisa aquilo, não é? Precisa estar curvado, precisa estar em jejum. Nada disso. A única coisa que capacita o homem, a criatura, a orar a Deus, é o seu espírito estar ligado com o de Deus. E pode orar a qualquer momento, a qualquer momento. Não há prerrogativas, não é, de preparação para a oração a Deus. E ele diz o seguinte, e falou Jesus assim, levantando os seus olhos e disse: Pai. É outra coisa que Jesus mostra claramente nessa oração. Jesus inicia a sua oração atribuindo à primeira pessoa da Trindade o tratamento de Pai,
que é o autor da criação, criador, protetor, benfeitor, que cuida de tudo com amor, com paciência, com longanimidade, ou seja, extrema bondade. Então, todos nós devemos considerar Deus como Pai, como aquele que cuida, aquele que cria, aquele que deu a vida, não é? Reconhecer que é Ele quem sustenta, reconhecer que dependemos dEle em toda a nossa vida, em toda a nossa vida, em toda a nossa vida. Como filho que conhece profundamente o coração do Pai e sabe que vai ser atendido por Ele. Essa é a segurança dele. Quando ele olha para o céu e ora, ele sabe que o Pai vai atender ao pedido dele, porque a comunhão, enlace entre um e outro. É como a gente tem o nosso Pai, quando a gente se dá bem com Ele, quando a gente obedece aos ditames da sua lei dentro de casa, somos obedientes, Ele nos ama e nós amamos a Ele, nos complementamos. E tudo quando nos dirigimos a Ele, dirigimos sem medo, vamos dizer assim, sem receio, não é? Sabendo que Ele vai nos atender. É aquele pai que quando chega alegra a casa, ele preenche tudo. É assim que Jesus se sente diante do Pai, diante de Deus, diante de Deus. E em seguida ele diz, é chegada a hora. Eu quero aqui ler isso aqui, porque esta palavra é de uma preciosidade imensa, imensa. E Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. De que hora Jesus está falando aqui? Porque ele colocou essa oração aqui, essa palavra é chegada a hora. É chegada a hora. Essa frase de Jesus aqui é a frase mais importante de toda oração. De toda oração. Pois ela é quem desencadeia o sentido de toda oração. Se refere ao cumprimento de toda a obra de Deus no tempo e no espaço. Então chegou a hora de se consumar tudo aquilo em que Deus tinha planejado. Ele está se referindo a isso. Ele está se referindo a isso. Toda a criação planejada por Deus, dos anjos, do universo, da terra, das criaturas, das coisas visíveis e invisíveis, e principalmente do homem, teve como base o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O primeiro ato da Trindade no planejamento do Pai, na eternidade, foi a segunda pessoa a se oferecer para ser o meio pelo qual todas as coisas viessem a existir. A sua plenitude seria com o cumprimento deste ato unilateral de Deus diante de toda a humanidade, que foi a crucificação de Cristo na cruz do Calvário. É desta hora que ele está falando. É desta hora em que vai se consumar tudo aquilo que Deus criou na eternidade. Tudo aquilo. A passagem de Apocalipse 13, verso 8, confirma isto. Que diz o seguinte: E adoraram-na todos que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus lá na criação, no capítulo de Efésios 1, que fala desse momento de estar sendo criado as coisas ali, o primeiro ato, a base, a estrutura de toda a criação, de toda a existência, foi o Filho se oferecer como base, como estrutura, para que tudo fosse criado sobre ele. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Esse versículo deixa claro que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, quando Deus começou o seu planejamento de criação do mundo, o sacrifício de Cristo foi a base de toda a criação, como consumação, como conclusão, para que tudo fosse conformado, esse sacrifício tinha que ocorrer no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos. Então é desta hora, quando ele diz é chegada a hora, ele está falando dessa hora da consumação de todas as coisas, Eu quero ler aqui algumas passagens que deixam isso bem claro para que a gente aprenda, não é? E nunca mais saia da nossa mente, da nosso entendimento. A primeira passagem consta em João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que foi criado, não é? Foi criado por ele.
E sem a presença dele, sem esse momento de sacrifício, sem essa oferta própria dele, nada disso teria sido feito. Nada. 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 Colossenses 1,15. O qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. De toda a criação. 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, a que há no céu, todas as ordens angelicais e tudo que houver lá, e na terra, tudo que há na terra, as coisas visíveis, aqueles que nós conseguimos enxergar, e as invisíveis que a gente não consegue enxergar, que é vírus, bactéria, e uma série de outras vidas que a gente, ácaro, e uma série de outras vidas, das quais nós não conseguimos enxergar a olho nu, como os anjos, não é? Os arcanjos, e tantas outras coisas, que a gente nem conhece ainda, e a ciência nem tomou parte. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E aqui é que vem a frase que eu mais gosto nessa passagem. E todas as coisas subsistem por ele. Oh, meu Deus. Que maravilha. Se eu respiro é por causa dele, se eu ando é por causa dele, se eu como é por causa dele, se eu durmo é por causa dele, eu subsisto nele. Até o próprio diabo subsiste em Cristo, que muita gente pensa que o diabo tem a vida própria. Mas sem Cristo ele não existiria também. Não existiria. Não é? Em Efésios 1,10 ainda diz de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como as que estão na terra. Então é nele que é tudo congregado, ele é a base, é a estrutura, é por isso que ele diz que é chegada a hora. Que é chegada a hora. Esta frase é uma chegada a hora, se refere ao cumprimento de todas as promessas de Deus Pai, feitas na eternidade, que seriam cumpridas na crucificação do Filho. Que coisa. Que coisa, a simples frase comprime toda a existência. Toda a existência. Toda a existência. E eu quero dizer aqui algumas coisas que está embutida dentro dessa palavra. É chegada a hora de se cumprir em todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, determinados na eternidade. Sem essa hora, nada disso seria possível. Não é? É chegada a hora de sermos confirmados como eleitos em Cristo, determinados antes da fundação do mundo. É chegada a hora de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e amor. É chegada a hora de sermos selados pelo Espírito Santo de Deus. É chegada a hora em que o Espírito de Deus será o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus, para o louvor da sua glória. É chegada a hora de se cumprir o proto-evangelho, onde nascido de mulher esmagaria a cabeça da serpente, que foi falado lá pelo Deus em Gênesis. Adão e Eva. É chegada a hora de se cumprir, é chegada a hora da salvação de todos os egípcios, daquele povo que saiu junto com o povo de Israel, quando Deus tirou o povo de lá de mão forte. É chegada a hora de consumar a salvação de Adão, Abel, Caim, Sete, Noé, Abraão, Sara, Nó, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Ruth, Samuel, Davi, Salomão, Asa, Elias, Jeú, Joás, Eliseu, Amazias, Azarias, Jotão, Ezequiel. Tanta gente, e ainda tem aqui um restinho aqui do outro lado. Josias, Uda, Esdras, Neemias, Esté, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sinfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os conhecidos. Esses são os que nós conhecemos através da palavra de Deus. Esses são os mais conhecidos, mas ainda tem os incontáveis desconhecidos, para que foram eleitos para a glória eterna do Filho de Deus. Ainda há muitos que são incontáveis. Então era chegada a hora de consumar a salvação deles, porque sem essa hora consumada, nenhum deles seriam salvos. Nenhum. Esta ação é chegada a hora do término do culto com sacrifício de animais anunciado pelo profeta Malaquias, que é cumprido quando o véu do templo se rasga de alto a baixo. Em Malaquias,
O povo já estava fazendo um sacrifício com desdém. Era ofertado animais cegos, aleijados, eles não se importavam mais com nada, e Deus disse, olha, vai chegar um tempo em que eles vão me adorar, e vão me adorar, e vão me adorar, e era chegada a hora disso, desse sacrifício sem importância para o povo acabar. E aqui se cumpre, nessa chegada da hora, justamente aquilo que Deus tinha revelado ao profeta Malaquias. Ao profeta Malaquias. É chegada a hora do cumprimento de que Jesus fala, a samaritana, em que os cultos e adorações nos templos se acabariam e a adoração seria em espírito e em verdade. E se cumpre quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, quando o Santíssimo se liga ao Santo. Que maravilha! É chegada a hora, é chegada a hora. É chegada a hora em que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário une o Espírito de Deus ao Espírito do homem, a natureza revela que ele é Filho de Deus, e muitos santos mortos há muito tempo são ressuscitados, provando que ele é vida e ressurreição. É a ressurreição e a vida. Que graça, que misericórdia. É uma oração extraordinária, não existe oração semelhante a essa. Em uma só palavra, ele envolve toda a vida, toda a existência, envolve as escrituras de Gênesis a Apocalipse. Veja que toda a existência está comprimida nesta palavra. Eu não quero falar aqui, para não ser exaustivo, nem da Nova Jerusalém, nem do novo céu, da nova terra, nem dos galardões, da conformação da nossa alma e do nosso espírito para vivermos eternamente com Deus, da ressurreição, da devolução dos nossos corpos, apto para a eternidade, etc, 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 etc. Eu não quero falar. Porque são incontáveis as bênçãos que esta hora iria trazer. O grande poder de Jesus não era descer da cruz para mostrar ao ladrão da esquerda e à multidão que clamava isto, de que ele era Deus, para que ele mostrasse que era Deus. O grande poder não era descer da cruz. Mas o grande poder é permanecer na cruz, para que tudo que foi planejado pelo Pai na eternidade, fosse consumado. A palavra mais importante dita na cruz é está consumado. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus é magnífica. Ela tem a capacidade de nos dar vida, de nos encher de paz, de nos dar força para vencermos nas mais piores situações da nossa vida. Que maravilha. Este foi o ato que dividiu os tempos antes de Cristo e depois de Cristo. Deus marcou os tempos com a crucificação de Cristo na cruz do Calvário. É chegada a hora. Eu podia encerrar aqui. Já teria falado tudo a respeito da oração de Cristo. Só isso é o suficiente para encher a nossa alma, o nosso ser, nos dar força. É o suficiente. Mas a oração é tremenda e ela tem muita coisa ainda a nos ensinar. Voltando ao versículo, nós só estamos no versículo 1. No versículo 1. Quero repetir o versículo 1 para que a gente grave na nossa mente esse versículo extraordinário. E Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. O que Jesus está pedindo aqui, esta passagem, Cristo pede ao Pai que Ele honre, porque glória é honra. Ele quer ser honrado como homem, para que Ele possa honrar o Pai, cumprindo o que foi planejado na eternidade, que era Ele cumprir e consumar todo o projeto de Deus sendo crucificado. Quando Ele vai para a cruz, Ele vai como homem sem pecado, tomando o lugar do homem que pecou, tomando o lugar de Adão, não é? Por isso o seu nascimento extraordinário, sem a participação de José.
Ele nasceu pelo Espírito. A palavra de Deus diz que ele é o segundo Adão. Um é alma vivente, que é o primeiro Adão, e o outro é alma vivificante, é a alma que dá vida. E ele não podia nascer naturalmente, porque José passaria para ele toda a nossa condição de pecador. Então foi Deus que criou, como Deus formou Adão lá no jardim do Éden, formou no útero de Maria, da mesma forma formou o corpo de Jesus. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Então ele está aqui pedindo ao Pai que seja honrado, que o Pai lhe dê forças, lhe dê condição de ir para a cruz, para se cumprir, consumar todas as coisas que foi planejada na eternidade. É isso que ele está pedindo. E que ele, tendo condições de ir, ele honraria ao Pai, morrendo lá, como a palavra de Deus, que ele morreu em morte de cruz. Obedecendo ao Pai em todas as diretrizes que o Pai deu a ele. Ele em um momento se desviou, unicamente ele pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse este caso, mas que se não fosse, que se cumprisse a vontade do Pai. E aqui ele está orando, pedindo que o Pai lhe dê forças, lhe honre, para que ele possa honrá-lo, cumprindo e consumando aquilo que foi proposto no fim dos tempos, ou nos tempos eternos. Nos tempos eternos. Eu estou vendo que o tempo está se aproximando aqui, e eu vou entrar agora no segundo versículo. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Que coisa extraordinária. Só Jesus é o único que tem poder de ressuscitar. Só Ele. Mas ninguém. É o único que diz: Lázaro, sai! E um homem morto depois de 4 dias ressuscita com todo o corpo recuperado, a alma e o espírito já tinha saído do corpo. Volta para o corpo com toda a consciência. Que coisa extraordinária. Aquele milagre ali foi o que consumou a morte dele, não é? Eles viram ali, os grandes religiosos viram ali que não podia fazer mais nada, aquilo era incontestável. Uma pessoa ressuscitar outro, depois de morto de 4 dias, com o corpo todo deteriorado, o sangue já coalhado, o cérebro já liquefeito, todos os organismos tomados por bactérias, e ele simplesmente com a palavra disse: Lázaro, sai! E tudo se forma de imediato. O coração volta a bater, o cérebro com os neurônios se ligam novamente, a memória de Lázaro volta, a alma e o espírito volta para o corpo e ele se levanta. Aí eles temeram muito, disse: rapaz, não podemos fazer mais nada contra ele, temos que tirar-lhe a vida, esse daí é impossível que neguemos que ele é Deus. É impossível. É o único que, entregando o seu espírito na cruz do Calvário, os túmulos se abriram e muitos santos que haviam morrido há muitos anos ressuscitaram com seus corpos, espírito e alma, com as suas identidades e consciência formada durante a vida de cada um. Que coisa extraordinária. O cara tinha morrido há muito tempo. Os ossos já quase não existiam mais, em frangalhos, e quando ele entrega a alma no espírito, está consumado, entrega o espírito a Deus, os túmulos se abrem. E os santos que haviam dormido há muito tempo ressuscitam com os corpos transformados. Que maravilha, meu irmão. E isto prova, não é? Que Ele é a ressurreição e a vida. Algumas passagens, não sei se vai dar tempo, mas eu quero citar algumas passagens aqui que corroboram, que solidificam, que dá base a essa situação. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte para Deus aqui não é simplesmente o corpo descer o túmulo, mas é o afastamento do espírito e da alma por toda a eternidade de Deus. A morte para Jesus Cristo é o afastamento da alma
não é? Que foi criada por Ele, e do Espírito que está ligado à alma, que foi criada por Ele, viver afastado por toda a eternidade. Isso é morte. Quando Deus disse lá no Jardim do Éden, certamente morrerás, é que disse que morrendo morrerás. Morrendo, o Espírito vai totalmente afastado de Deus. Então ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. É mesmo que a pessoa esteja afastada completamente de mim, do Pai, do Espírito Santo, eu ressuscito, eu faço viver novamente. Coisa extraordinária. E disse-lhe Jesus, João 14,6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho para ir em direção ao Pai. É o caminho para ir em direção ao Criador, a quem projetou toda essa existência. É Ele a nossa passagem, através dele que chegamos ao Pai. Entramos no Santo dos Santos com toda a liberdade, porque Ele pagou o preço. Ele se entregou por cada um de nós. Cada um de nós. Atos 4,12 nos diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Só Ele, que cumpriu a chegada da hora, é que nos dá a vida eterna. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele é a ressurreição e a vida. No verso 2 ainda, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A todos quanto lhe deste. A todos quanto lhe deste. Jesus está orando ao Pai, que o poder que o Pai lhe deu sobre toda a carne, tem como propósito dar a vida eterna a todos aqueles que o Pai tinha lhe dado. Como expressão do amor do Pai pelo Filho, ao criar a humanidade, Deus demonstra o seu amor ao seu Filho, Jesus Cristo, separando e predestinando dentro desta humanidade incontáveis pessoas, inúmeras pessoas, para ser o louvor da glória de Jesus por toda a eternidade. Nós somos o presente de Deus como expressão do amor pelo Filho. Cada um de nós. Nós somos o presente de Deus e a expressão do amor do Pai pelo Filho. Esta é a igreja de Deus. São chamados para fora do mundo perdido, destinado à ira de Deus. Esses são chamados pelo Evangelho, são justificados e glorificados. Nós somos como um presente precioso para o Filho. Como expressão do Pai. O Pai o amou de tal forma que criou a humanidade. Dentro dessa humanidade ele predestinou alguns e separou. Não é? E a quantidade é imensa, é incontável. A Bíblia não fala de quantas pessoas vão ser salvas, de quantos viverão na eternidade, glorificando a Jesus por toda a eternidade. E quando olharem para nós, para a igreja de Cristo, diz, lá está a expressão do Pai pelo Filho, lá está o presente de Deus para o seu Filho. O presente é tão valioso, que se alguns deles se perderem, será uma desonra para o Pai. Por isso o Filho cuida de cada um e os protege, dando a sua vida na cruz do Calvário, para que todos eles sejam purificados, perdoados, para viver com Ele por toda a eternidade. É essa que é chegada a hora. É chegada a hora para isso, para sermos resgatados, para sermos chamados, para sermos purificados, porque somos um presente de Deus para Jesus Cristo. Quando você olhar para um irmão seu, quando você olhar para você, lembre-se que você é o presente de Deus para Jesus Cristo. É uma joia coberta de brilhantes, milhares deles, e que se uma pedra dessa se cair ou se perder, é uma desonra muito grande para o Pai. E Ele cuida com cuidado, Ele não deixa que nenhum se perca, mas que todos sejam purificados, salvos pelo poder do seu Espírito, para apresentar a joia ao Pai, não é? Cuidada por Ele. Que maravilha, que maravilha. Isso é evangelho, meu irmão. Isso é vida, isso é paz, isso é misericórdia. Isso é grandioso demais. Essa oração nos traz conhecimentos abrangentes para a nossa vida, de uma forma tal
que nós nos enchemos do poder do Espírito. Eu quero aqui, para encerrar, porque eu já vi que o tempo está passando, não é? Acho que tem uns 5 ou 10 minutos, e eu quero aqui encerrar no segundo versículo, com algumas passagens mostrando o cuidado do filho com esse presente que o pai lhe deu. Vejamos. João 6, 4. Ninguém pode vir a mim se o pai que o enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa, né? Nós só vamos a ele, como somos presentes de Deus, é Deus que nos guia até ele, é Deus que nos leva, é Deus que nos chama e leva a Jesus Cristo. Então ninguém por espontânea vontade pode ser um filho de Deus. E a própria palavra de Deus diz isso, que ninguém faz o bem, ninguém conhece o bem, ninguém consegue procurar Deus. Todos se extraviaram e destituídos estão da sua glória. Todos. Mas é Deus quem chama cada um dentro dessa humanidade e leva a Cristo. Não é? E leva a Cristo. Chamado através do Evangelho, pelo Evangelho, não é? Nos dando conhecimento do mal, da perversidade, da justiça, e a gente faz uma decisão voltando contrariamente e se dirigindo agora a Deus. Ele diz claramente, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no outro dia. João 6, 37, 38, 39 e 40, para a gente encerrar. Todo que o Pai me dá, virá a mim. Então o cara está lá longe, sozinho. Esse é dele, e vai providenciar o meio de levar a Cristo. Eu nem me preocupo com isso, porque eu sei que é Ele quem faz a obra, não sou eu. Não sou eu. É Ele quem vai lá e chama e leva a Jesus Cristo. Virá a mim, não é? E ainda diz, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, a joia não sai, o brilhante não sai da joia, não. Esse presente vai ser devolvido ao Pai, e tem que estar intacto. Ele diz, de maneira nenhuma, lançarei fora. Não existe motivo para aqueles que Deus manda ao filho, o filho deixar de recebê-lo, lançá-lo fora. Não existe motivo, não existe. Porque eu desci, 6,38, João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, não, mas a vontade daquele que me enviou. Então a vontade daquele que me enviou é que, mandando as pessoas, o filho receba. O filho receba, ele tem comunhão com o Pai, ele é assim com o Pai, é um. É assim com o Pai. Não é? 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Que coisa, né? Deus manda e diz, meu filho, não deixa o homem se perder, não. Toma conta aí, viu? Tem que purificar ele com seu sangue, não é? Ele é nosso. E ele diz, Pai, manda aí, manda. Aqui a gente trabalha direitinho, não é? Então ele diz que nenhum se perca, os que deu que nenhum se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ainda tem essa. Além dele receber, ele ainda vai dar a ressurreição. Vai trazer aquele corpo que a terra comeu, transformando e aplicar no Espírito, para vivermos na eternidade com um corpo adequado de adoração, de culto, de prazer, de alegria, e ainda irmão dele. Não é brincadeira não, meu irmão. Essa oração aqui é parada dura. 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que maravilha. É nisso aqui que eu confio, que eu depositei toda a minha vida, não fui atrás de riqueza, nem de dinheiro, nem de bens materiais, eu gastei a minha vida crendo no Evangelho. Eu creio verdadeiramente nisso aqui. Eu vivo verdadeiramente nisso aqui. Eu sou edificado quando Deus me chama para fazer um estudo desse nível aqui. Edificado. E sou abençoado e agradeço a Ele por confiar a mim a morada do seu Espírito. Ele mora em mim. Ele trabalha em você, Ele mora em você, Ele mora em cada um daqueles que são chamados pelo Evangelho, meu irmão. Leia esta oração, medite nela, porque ela é verdade absoluta para nossas vidas.
Espero, a gente não saiu aqui do segundo capítulo, do segundo versículo, mas espero que Deus tenha edificado a sua vida nessa missão. Espero que Deus tenha trazido paz, trazido misericórdia à sua vida. Que a igreja de Deus seja edificada e abençoada com esta palavra. No próximo domingo, a gente vai partir daqui, do versículo 2. E vamos aí, aos domingos, estudando, vamos ver se a gente consegue, nesse mês, terminar essa oração. Que eu acho difícil. Mas que Deus nos abençoe e nos dê força para vivermos a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.